Eu Tá certo. faço Vamos. as introduções e aí a gente vai embora. Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Estou aqui com minha colega Rebeca, auditora fiscal do trabalho, aprovada também no último concurso. Rebeca, fale um pouco sobre você, Rebeca. Quando é que você iniciou sua trajetória em concursos públicos? Em que área você é formada? Oi, pessoal, boa noite. Oi, Daniel, tudo bem? Eu sou formada em administração, formei na Universidade Estadual aqui de São Luís, sou ludovicense de São Luís do Maranhão. Estou atualmente com 32 anos, fui aprovada no concurso com 28 em 2013, tomei posse em 2014 junto com o Daniel no último concurso. Comecei no mundo dos concursos ainda muito cedo, influenciada pela minha mãe, que começou a me incentivar a fazer concurso, naquela fase pós-escola, ainda entrando na faculdade. Não levava muito a sério, demorei um tempo para começar a levar os estudos para concurso a sério, mas no final acabou dando bons frutos. O concurso de EFT foi seu primeiro concurso? Não, que nem eu falei, eu comecei a fazer concursos cedo, assim, o primeiro concurso que eu fiz, na verdade, eu tinha 18 anos, mas eu não levava a sério mesmo, assim, ia para um cursinho aqui, outro ali, fingia que estava estudando e ia fazer as provas. Já mais para frente, uns 5 anos depois, eu comecei a realmente pensar em estudar para fazer concurso, comecei a decidir que isso era um rumo que eu queria dar para minha vida. Fiz alguns concursos antes do concurso de AFT, consegui algumas aprovações, fui aprovada no concurso do PJ aqui do Maranhão em primeiro lugar, fui aprovada no concurso do TRT do Piauí também em primeiro lugar, tive aprovação também no TRT do Pará, fiquei em 16º, e no TRF da primeira região fiquei em 5º lugar. Fui nomeada em todos eles, menos no TRF, que não chegou a nomear o 5º colocado. E aí depois eu passei para o concurso de AFT, que foi o último concurso que eu fiz. Certo. Desses outros cargos, você chegou a exercer algum deles? Eu fui analista do TRT do Pará e analista administradora do TJ do Maranhão. Passei pouquinho tempo lá no Pará, porque eu sou de São Luís, né? Minha família morava aqui, e fiquei uns 3 meses lá no cargo e depois eu retornei para São Luís para assumir o concurso do TJ. Fiquei 2 anos no cargo até ser aprovada no concurso do Ministério e tomar posse. Entendi. Você, para esses outros cargos, você estudou quanto tempo, mais ou menos? Eu já tinha, assim, um tempinho de estudo prévio, né? Porque à medida que eu fui me interessando mais pelos concursos, eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a levar um cursinho mais sério, mas estava focado em outra área, que antes eu pensava em fazer concurso para auditor da Receita. Já tinha aquela base das matérias mais básicas, como administrativo, constitucional, português, raciocínio lógico. E aí, no concurso do TJ, que foi o primeiro que eu fui aprovada desses que eu mencionei, eu aproveitei os conhecimentos que eu tinha da faculdade, porque era um concurso específico para o cargo de administrador, então as matérias específicas eram da área de administração, e desse conhecimento prévio que eu já tinha adquirido. Aí eu fiz aquele estudo mais específico pós-edital mesmo, do concurso. Foi um concurso de oportunidade, assim, porque foi um concurso regional, de cadastro de reserva, então muita gente não se interessou porque não tinha vaga para o concurso. Era um cargo muito específico, então também o volume de candidatos foi bem pequeno, e eu acabei me saindo bem no concurso, com o conhecimento que eu tinha, e consegui ser aprovada, né? E aí, para os concursos de TRT especificamente, eu comecei a focar mais depois que eu fiz o concurso de AFT de 2009, e não fui aprovada. E aí eu conheci a carreira nesse concurso, me apaixonei, decidi que era isso que eu queria para minha vida e tracei esse caminho até o próximo concurso, que foi o nosso concurso de 2013. No meio do caminho eu fiz esses TRTs, né? Então eu comecei a estudar mais ou menos em 2010, foi acho que um ano de estudo para esses concursos do TRT, e consegui essas 2 aprovações, que foram os 2 TRTs que eu fiz no caminho. Aí depois, superada essa fase, eu já tinha sido aprovada nos TRT, estava no TJ, parei de fazer concurso para tribunal, né, porque não interessava mais, e foquei especificamente no concurso de AFT. Para a AFT especificamente, você chegou a estudar quanto tempo e como é que era a sua rotina de estudo nessa época? Olha, de forma ininterrupta mesmo, eu cheguei a estudar uns 8 meses para esse último concurso. Antes eu estava numa rotina de estudo focada nesses objetivos intermediários, que para mim sempre foi importante ter objetivos intermediários
intermediários quando o objetivo principal era muito longo prazo, me ajudava na minha motivação, né, me ajudava a manter a dedicação, então eu fui fazendo esses estudos com esses focos intermediários e acabava sempre dando algum intervalo entre um ciclo, por exemplo, o TRT do Piauí e do Pará foram 2 concursos muito próximos, então eu estudei bastante para eles, depois dei uma parada, e aí eu retomei os estudos com força mesmo, uns 8 meses antes do concurso de AFT, mas eu já tinha contato prévio com as matérias específicas de AFT por conta do curso de 2009, passei esses 8 meses estudando. Eu sempre trabalhei e estudei, eu nunca tive uma rotina dedicada só para os estudos, então eu trabalhava uma jornada de 6 horas diárias. Todos os trabalhos que eu tive, a jornada era mais ou menos essa. E eu sempre saía do trabalho e ia direto para uma sala de estudos que eu frequentava. Eu achava mais fácil me concentrar lá do que indo para casa. Eu morava com os meus pais e eu achava mais difícil me concentrar no meio das distrações da casa. Eu começava a estudar por volta de 3 horas da tarde, estudava até 8, 9 horas da noite durante a semana. E já no pós-autorização, pós-edital, estudava até 10, até a hora que a sala de estudos fechava, estudava final de semana o dia todo também, mas no período mais prévio eu mantinha essa rotina de 5 a 6 horas de estudo por dia, fazia algum estudo no sábado, né, tentava estudar pelo menos de manhã, no final de semana sempre acaba sendo um pouco mais complicado, e reservava um tempo de descanso, domingo eu descansava, saía sábado à noite com os amigos para fazer alguma coisa para também distrair e conseguir manter aquela rotina por mais tempo. E material, qual foi o material assim que prioritariamente você usou? Qual foi o recurso que mais você usou na sua preparação? Olha, eu gostava muito dos PDFs, mas eu adotei estratégias por disciplina, de acordo com a importância que eu acreditava que a disciplina tinha no concurso, de acordo com a afinidade que eu tinha com a disciplina também. Então, isso influenciava as minhas escolhas. Algumas matérias que eu já tinha material grifado, livro grifado, assim, todo já pronto para fazer revisão, eu continuei estudando pelos livros, principalmente as matérias que foram novas no edital, que a gente não tinha material prévio, eu apostei nos PDFs. E algumas matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, ou que eu acreditava que tinha uma importância maior, eu assisti algumas videoaulas também. Então, raciocínio lógico, eu assisti algumas videoaulas. Direito do trabalho, que eu considerava uma matéria bem importante, eu também assisti um curso de videoaula, além de ter visto material de PDF. Como é que você separou a época? O que é que era importante e o que era menos importante? Eu acho que com toda a experiência que eu já tinha prévia de concurso, né, eu já tinha feito concurso de 2009, então eu já sabia como eu tinha ido em cada matéria naquele concurso. E isso, não só frente ao edital, mas também frente às minhas capacidades, me ajudaram a entender o que é que eu precisava focar mais, o que é que era importante para mim e o que é que era importante para o edital. O edital que veio para a gente em 2013 foi aquele edital do CESP, bem diferente, até em critérios de pontuação, de mínimo, que na ESAF era por disciplina, no CESP era por conjunto. Então, isso influencia a estratégia de estudo que a gente vai adotar. Mas, principalmente, assim, as disciplinas que eu considerava mais importantes para o exercício do cargo eram aquelas que eu apostava que ia ter mais questões. E aí eu foquei nisso, né? Considerei direito do trabalho uma disciplina muito importante, SST, uma disciplina muito importante também. Previdenciário era uma disciplina que eu dava importância, mas que veio na prova até com muito mais importância do que eu acho que a gente tinha apostado que viria, né? Algumas disciplinas acabaram surpreendendo, porque o CESP não determina número de questões no edital, diferente da ESAF, mas aí também vai pela experiência que a gente já tem de prova, da banca, os conselhos que a gente escuta dos professores, para a gente traçar a melhor estratégia de estudo. Você chegou a ter receio em algum momento de não ter uma formação jurídica? Porque essa é uma preocupação de muitos candidatos, por achar que o conteúdo jurídico é muito grande e quem não tem formação jurídica sai um pouco atrás. O que você pensa a respeito? Olha, principalmente para o cargo de AFT, eu acho que a ausência de formação jurídica não é um prejuízo assim, em relação aos demais candidatos. Pelo nosso concurso e pelos concursos anteriores, a gente vê que tem vários candidatos aprovados que são de áreas
que não são nem um pouco afins à área jurídica, como fisioterapeutas, educadores físicos, e foram pessoas que tiveram excelentes desempenhos na prova. Então, eu nunca tive esse receio, né? Eu acho que as disciplinas do mundo jurídico, elas são disciplinas que a gente consegue, tendo a mente um pouco aberta, conhecê-las e aprender a aprendê-las. São disciplinas que são fáceis assim, no sentido de que são leitura, né? E todo mundo aprendeu a ler, então a gente vai ler e vai entender aquilo que a gente está lendo, tirando as dúvidas com os professores. Uma disciplina que a gente tem mais dificuldade, a gente procura um material de apoio, e isso ajuda a gente a resolver. Eu acho até mais, eu me preocupava mais com as disciplinas que eram de outras áreas, como, por exemplo, a economia do trabalho, que era uma área que eu não tinha muita afinidade e que me dava mais trabalho de aprender do que as disciplinas do mundo jurídico. Durante a sua trajetória, você teve alguma dificuldade específica com alguma disciplina? Olha, a economia do trabalho foi um peso, assim, para mim. No concurso de 2009, eu fiz aula com o professor e eu não entendia nada, absolutamente nada, eu não conseguia aprender. E eu coloquei aquilo na minha cabeça e realmente foi uma disciplina que as aulas foram inúteis no concurso de 2009. Quando eu comecei a estudar assim, focado mesmo em AFT para o concurso de 2013, eu tive uma decisão que eu acho que foi muito mais psicológica do que de qualquer outra esfera, que foi, assim, eu decidi que eu era capaz de aprender economia do trabalho, e que eu ia iniciar o estudo dela com a mente aberta, acreditando que eu podia aprender aquela disciplina e que eu podia entender e que eu era capaz. E aí eu iniciei esse novo ciclo de estudo. Realmente, a forma como a gente encara a disciplina faz muita diferença na hora que a gente assume a ideia de que a gente tem uma dificuldade com aquela disciplina e fica batendo nisso o tempo inteiro. Isso acaba criando uma dificuldade no aprendizado. E aí foi meio que uma decisão, assim, eu sou capaz, eu vou aprender, basta eu estudar. E assim, deu certo, né? Eu acabei não indo tão bem na prova objetiva, mas na discursiva teve questão de economia do trabalho, que eu tirei uma nota até razoável, passei no concurso. É interessante que muitas pessoas têm essa visão a respeito de algumas disciplinas. Então, você vai ver pessoas se referindo à economia do trabalho, a raciocínio lógico, a contabilidade, como sendo uma disciplina ou um conjunto de disciplinas que dão um pouco de medo. Você, além de economia do trabalho, você tinha medo, assim, de alguma disciplina? Porque o nosso concurso são, a depender da contagem, são 15, 16 ou mais disciplinas. Eu sempre falo que as pessoas não vão estar, ou dificilmente vão estar boas em tudo. Você tinha algum outro medo, além de economia do trabalho? Eu tinha vários medos, assim. Direitos humanos, que foi uma matéria que entrou no edital, né? A gente não estava se preparando com antecedência, que era uma disciplina muito extensa. E era aquela disciplina que a gente tinha certeza que não ia conseguir vencer ela até a prova, porque ou você parava para se dedicar só àquilo ali e abria mão de todo o resto, ou então ia dividir as atenções e não ia dar conta de ver tudo de direitos humanos. Então eu tinha muito medo de direitos humanos por isso, porque eu sabia que não ia dar tempo de estudar tudo. SST, Saúde e Segurança do Trabalho, que no novo edital, no edital do SESC, veio todas as NRs, e isso foi um choque quando saiu o edital, porque até o concurso de 2009 era cobrada só algumas NRs na prova, só algumas normas regulamentadoras, e as NRs têm muitos detalhes, então uma nova banca, todas as NRs você fica com medo eu fiquei com medo de não saber assim, exatamente o que a banca ia cobrar, mas o edital do SESC foi um edital que deu muito medo. Assim, eu já estava há 4 anos investindo nessa ideia de que eu queria ser auditora fiscal do trabalho, e quando saiu o edital eu tive muito perto de desistir de fazer o concurso, porque foi uma mudança muito grande e eu fiquei com muito medo. Mas acho que das decisões mais acertadas que eu tomei em toda a minha jornada de concurso foi persistir, porque uma coisa que a gente aprende é que as dificuldades que a gente tem não são só nossas. Então, assim como eu, na época, fui surpreendida pelo edital, todos os outros candidatos foram surpreendidos pelo edital também, e todos estavam enfrentando as mesmas dificuldades. Quem soube lidar melhor com as dificuldades e persistiu no objetivo, teve mais chance de sucesso, né? Então, essa foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei. Não desistir do concurso por causa da mudança do edital. Contabilidade foi uma disciplina que tirou você, assim, um pouco do eixo? Tremeu nas bases quando viu?
Quando eu estudava, pensando em fazer o concurso da Receita, confesso que contabilidade não era um prazer, né? Era quase assim, poxa, eu queria muito que não caísse contabilidade. Mas eu não, apesar disso, eu nunca tive grandes problemas com contabilidade, porque no curso de administração é um curso muito geral, assim, você vê um pouco de muita coisa. Então, eu já tinha tido umas 2 ou 3 disciplinas na faculdade que envolviam contabilidade, e eu já tinha uma noção básica. Eu acho que para vencer o medo, contabilidade é uma disciplina que, se você não pegar um bom material, um material que seja mais focado no seu nível, então, se você é iniciante, você precisa de um material que seja mais focado para o iniciante. Não adianta querer estudar contabilidade a partir de um material mais avançado, que, se você não tem aquela base, não começa a construir os conceitos, a partir do pouco, você vai ter muita dificuldade com uma disciplina. Isso pode criar uma resistência muito grande. Mas como eu já tinha esse pouquinho de conhecimento prévio, eu conseguia lidar com a matéria. Não foi um problema, assim, grande, não. Essa ideia de você saber qual abordagem dar, a que momento da preparação, em que perfil do candidato, é muito importante para não se surpreender. Eu tomei decisões que eu acho que foram, assim, acertadas, mas que em algum momento poderiam ter me causado um ônus muito grande, que foi o de não estudar contabilidade, ou de não ir muito além nela. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é que você esperar uma pessoa que esteja segura em um concurso de alto padrão, de alto nível, é uma expectativa quase impossível. Você vê uma pessoa prestando uma prova para auditor e certa de que irá bem, ou que vai passar, essa possibilidade é bem complicada. E fale uma coisa, erros que você vê que você cometeu ao longo da sua preparação, e desse dar de conselho para uma pessoa, você diria, não faça isso porque eu errei e por algum motivo eu não faria isso de novo. Olha, os principais erros que eu cometi, um erro básico foi que eu passei muito tempo estudando sem ser por ciclo de estudo. Quando eu ainda não estava fazendo um estudo assim, que é essa fase que eu considero o meu estudo mais sério, eu estudava daquele jeito, querendo vencer uma disciplina e depois começar outra, sem saber que essa estratégia era totalmente furada. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar por ciclo de estudo, tudo começou a render. Os meus resultados nos concursos começaram a melhorar muito. E é como tu disseste, ninguém nunca está se sentindo 100% preparado para dizer assim, esse concurso é meu, eu tenho certeza que eu vou passar. Mas o estudo por ciclo, ele ajuda muito nesse sentimento de preparação, porque você mantém o contato com todas as disciplinas do concurso ali, até próximo do concurso, então você tá com aquele conteúdo mais fresco na cabeça. O estudo, ele rende mais ao longo do dia e ao longo da semana, porque você vai alternando as matérias, né? Então, esse foi um erro que eu cometi, assim, perdi muito tempo fazendo do jeito errado. Outros 2 erros que tem mais a ver, assim, um que foi, eu perdi muito tempo também estudando, sem acreditar tanto que eu podia passar no concurso. Então, acho que quando a gente não acredita tanto na gente, a gente tende a ter uma dedicação menor, investir menos do que a gente poderia estar investindo naquele objetivo. Então, eu perdi muitas chances, inclusive no concurso de 2009. Foi um concurso que, por total falta de acreditar, eu não investi todo o tempo que eu podia ter investido na minha preparação, e eu não fui aprovada. Na época, eu fui reprovada porque eu não fiz o mínimo raciocínio lógico. Assim, minha pontuação foi super alta, mas eu não estudei raciocínio lógico porque eu não tive tempo. Na verdade, eu não investi o tempo que eu tinha, né? Porque eu não acreditava que eu era capaz de passar naquele concurso. Então, esse também foi um aprendizado que eu construí a partir do concurso de 2009. Eu decidi que eu sempre ia acreditar que eu podia passar. Não é necessariamente você ter um sentimento de que eu estou preparada e esse concurso é meu, mas é acreditar, eu posso passar. Então, se eu posso passar, eu vou dar o melhor de mim, tudo que eu sou capaz para conseguir esse objetivo. E a partir disso também os meus desempenhos começaram a melhorar substancialmente. Um erro que eu cometi, inclusive até no concurso de 2014, foi que eu nunca me preocupei tanto com elaborar uma estratégia para a prova, né? Então, assim, para a hora da prova, para o momento da prova. O concurso do CESP, por exemplo, que você tem a opção de marcar certo, errado ou deixar em branco, né? Eu não cheguei, assim, a tirar um tempo da minha preparação para pensar exatamente o que eu ia fazer, dividir uma estratégia por disciplina, de acordo com o meu nível de conhecimento. Então, isso ainda piorou bastante o meu desempenho no concurso, porque nas objetivas eu perdi muitos pontos por ter marcado questões que eu não deveria ter marcado, e fiquei com uma colocação até fora das vagas na primeira fase, e o
que me ajudou a entrar foi a discursiva. Então, eu acho que isso também foi um erro, assim, com o qual eu aprendi. Se eu fosse fazer concurso hoje, ou se eu estivesse me preparando para um outro concurso, eu ia investir um pouco mais de tempo em, de acordo com cada edital, elaborar uma estratégia para o dia da prova, o momento da prova, né? Para você aprender a lidar com o tempo da prova também é importante. Você ter uma estratégia para caso a prova seja muito trabalhosa e você não esteja conseguindo resolvê-la completamente, o que você vai priorizar, quais vão ser os critérios que você vai utilizar na hora de escolher entre uma ou outra questão que você precisa responder. Eu acho que isso é muito importante e foi uma falha minha, assim. Você falou em mínimo por matéria e você falou em estratégia. E aí eu pergunto, em 2010, doeu não ter passado naquele concurso porque você não obteve o mínimo em raciocínio lógico? Doeu o fato de você não ter passado em 2010 porque você não teve o mínimo de raciocínio lógico? Nossa Senhora! Eu demorei alguns meses para superar isso. Até porque raciocínio lógico, matemática, nunca foi uma disciplina com a qual eu tivesse, assim, dificuldade de fato, né? Só que pelo fato de eu ter deixado ela de lado na minha preparação, a prova de 2009 foi uma prova muito trabalhosa, o tempo fez diferença na prova. No final do tempo, eu não tinha conseguido responder todas as questões. As questões de raciocínio lógico estavam me dando muito trabalho, porque eu não estava com conteúdo fresco na minha cabeça, então não lembrava das fórmulas, eu tinha que fazer um esforço muito grande para responder as questões, e você ser eliminado por um ponto numa disciplina com a qual você tem afinidade, doeu muito tempo. Acho que ainda dói até hoje. Acho que ainda tem uma pontinha de sentimento que eu tinha que ter passado naquele concurso de 2009. Em mim também dói o fato de que nesse concurso eu atingi todos os mínimos, exceto o mínimo geral, que foi 183. Eu fiz 182. E durante muito tempo me torturou e eu me filio a você nesse sentimento. Me fale uma coisa, principais acertos, principais decisões que você acha que você tomou de maneira adequada, que se você fosse repetir uma preparação, você repetiria? Olha, em termos de acerto, o que eu coloco em primeiro lugar é foco. Antes do concurso de 2009, eu não tinha foco nenhum em concurso público, né? O meu foco era pensar no que era uma remuneração boa, esse concurso era bom para mim. Então, saía um edital, eu ia atrás dele, saía outro, eu ia atrás do outro, e isso não me levou a lugar nenhum. A partir do momento que eu conheci a carreira de auditor fiscal, que eu realmente gostei da carreira, que eu comecei a pensar no concurso não só como um meio para obter uma remuneração, mas também para ter uma satisfação pessoal, e eu decidi que era esse concurso que eu queria, e comecei a traçar estratégias para chegar no próximo concurso, isso foi o meu foco determinante e eu mantive esse foco. Então, ao longo dos 4 anos que separaram o concurso de 2009 e de 2013, eu decidi que eu ia fazer TRTs, foi uma estratégia que eu adotei para ter esses objetivos intermediários. Decidi que eu não ia, por exemplo, sair um edital da Receita, agora eu vou fazer concurso para analista da Receita, porque não era aquilo que eu queria e porque ia interferir na minha preparação para o que eu estava focada. Então, esse, para mim, foi o meu principal acerto, que eu acho que fez muita diferença na minha preparação. E aí tem outros fatores também, aquilo que eu já falei, de encarar a aprovação como possível. Você tem que entender que você pode sim ser aprovado e estudar com esse pensamento. E aí, entrando na questão do estudo propriamente dito. A questão de ter feito, a partir de então, estudo por ciclos, de ter realmente me dedicado quando chegou aquele momento assim, agora é a hora, né? Esses 8 meses que eu falei que antecederam. Antes disso, eu estava estudando, mas eu não tinha uma regularidade tão grande, assim, depois que passou os concursos do TRT. Mas naquele momento que chegou, agora é a hora, agora vai, a autorização estava se aproximando, então realmente o meu foco foi o concurso, dedicação total para o concurso. Eu já estava casada nessa época, mas aí a gente abre mão, né, um pouco dessa convivência para poder focar de fato nos estudos. Saía de casa de manhã para trabalhar, voltava para casa 10h30 da noite, era a hora que eu ia olhar meu marido. Mas você encara aquela fase assim, essa é a fase, depois que eu passar, acabou, né? Então isso também foi um acerto muito grande. E a outra coisa que eu falei, que é a persistência. Obstáculos vão vir, né? E a gente vai ter que superar eles. O nosso edital foi um edital
que dava arrepio, assim, mas que eu decidi persistir, decidi ir em frente. Na época, aqui no Maranhão, estava se falando no concurso da Cefaz local, com vagas para cá, para minha cidade, mas era um concurso com o qual eu não tinha nenhuma afinidade. Só que você chega a ficar balançado, assim, ai, será que eu abro mão disso aqui e vou fazer essa outra coisa aqui? Mas eu persisti no meu objetivo, no meu foco, naquilo que eu já tinha decidido lá atrás, mantive a minha trajetória, continuei estudando e deu certo. Eu acho que esse também foi um grande acerto. Uma pequena pergunta que sempre me fazem, e quando eu vejo uma colega, tenho a oportunidade de perguntar a ela: você acha que a função de FT para a mulher ela é mais perigosa que para homem, ou se para a mulher ela é uma função perigosa? As meninas sempre têm essa dúvida. Eu não encaro a carreira de AFT como uma carreira perigosa. Lógico que as nossas funções, as nossas atividades têm algum risco eventual, da mesma forma como hoje em dia viver tem um risco inerente. Então, assim, existe um risco inerente à carreira, mas é um risco que tenho 4 anos de ministério, não foi um risco que se manifestou em nenhum momento da minha atividade. Eu tive essa preocupação depois do concurso de 2009, que eu não passei, que eu decidi que eu queria ser auditora, e eu comecei a pesquisar em fóruns, e eu vi algumas pessoas falando sobre isso, sobre essa questão do risco. Eu fui investigar um pouco mais para ter certeza de que era isso que eu queria. Na época, eu fui na Superintendência do Ministério do Trabalho, aqui de São Luís. Fui recebida por uma colega lá, pedi para falar com o auditor, me levaram até a auditora e eu expliquei para ela quais eram os meus receios, que eu estava querendo investir nessa carreira, mas que eu tinha receios em relação aos riscos. E ela também foi uma mulher, né? Na época era chefe aqui. E também foi super tranquilizadora, até manifestou assim algum espanto com a minha pergunta, porque ela considerava a carreira também super tranquila. Então, assim, eventualmente, em alguma fiscalização que você pode cruzar com alguém que não está num bom dia e que acaba te tratando mal ou te trazendo alguma situação que você não se sente tão confortável, pode acontecer, mas não é uma coisa de rotina e também vai depender muito de como você vai se posicionar nas suas fiscalizações, né? A gente tem as nossas competências, a gente sabe até onde que a gente vai, a gente sabe qual é o apoio que a gente pode ter no caso de ter algum problema. Se o problema ficar maior, volta num outro momento, acompanhado de uma equipe ou solicita o apoio policial. Então, tendo os cuidados necessários, eu acho que não é uma carreira que traz maiores problemas. Assim, entendi. Eu gostei dessa sua história de você ter ido lá falar com a colega e perguntar a ela se nossa carreira era perigosa. Você chegou a encontrar essa colega depois na qualidade de auditora? Olha, a minha memória é muito ruim. Eu não lembro o nome dela e eu tenho muito pouca lembrança da fisionomia. Eu acho que eu sei quem é, uma colega por quem eu tenho muito carinho hoje em dia, mas ela também não se lembra. Então eu não tenho certeza que era ela na época, mas eu quase certeza que era ela, uma colega muito especial para mim aqui. Teria sido uma história muito bonita, porque alguém que almeja, entra no órgão na qualidade de concurseiro, dali a 4 anos, 5 anos depois, volta, já aprovado, já como colega daquela pessoa que, de alguma maneira, lhe estimulou a dar um passo nessa caminhada, né? É essencial para me sentir segura na minha decisão, mas eu super incentivo, assim, não acho que há um problema mulheres na carreira. Se você tiver afinidade com as funções que a carreira desempenha, com as nossas atribuições, é uma carreira excelente, a gente tem muitas oportunidades de trabalhar com coisas muito diferentes dentro do Ministério do Trabalho, você não precisa ficar entediado até a sua aposentadoria, você tem diversas áreas para atuar, hoje em dia a gente tem diversos projetos, né? Projeto de aprendizagem, projeto de combate ao trabalho infantil, projeto de inserção com pessoas com deficiência, combate à informalidade. Na parte de saúde e segurança do trabalho também tem outros projetos, análise de multas e recursos, as chefias, as coordenações. Então você tem uma gama de oportunidades muito grande de trabalho dentro do Ministério e eu acho que é quase impossível uma pessoa entrar no Ministério e não se encontrar dentro de alguma dessas coisas. É uma carreira que traz essa variedade e essa possibilidade de você achar o seu cantinho, achar o seu momento ali dentro de algum projeto, de alguma atividade. Sem dúvida, essa para ser a sua primeira entrevista, de elogiar pela desenvoltura e pela clareza. Esse assunto é um assunto que a gente volta a falar outro dia. Eu chamarei mais colegas aqui para a gente discutir esses pontos da carreira que, claro, são de interesse de quem
e quem nos procura pelas redes sociais. Houve momentos assim que você achou que era muito difícil e que você queria desistir, você achava que não ia dar certo? O que é que você fazia em momentos dessa natureza, se eles existiram? Olha, Daniel, eu sou uma pessoa naturalmente muito ansiosa. Então, e eu acho que, assim, muitos concurseiros vão se identificar com isso, assim, porque a ansiedade, ela tá muito presente nesse mundo, né? A gente não sabe quando a autorização vai sair, quando o edital vai sair, o que é que vai vir no edital. Então, a gente vive uma ansiedade muito grande nesse mundo dos concursos. Assim, depois de algum tempo de aprendizado, eu cheguei a um momento, assim, que eu decidi decidir. Foi isso, assim, eu já falei algumas vezes na entrevista. Então, me batia algum medo, me batia algum receio, eu refletia sobre aquilo que estava me causando aquela ansiedade naquele momento e tomava alguma decisão, alguma postura em relação àquilo. Então, eu vou dar um exemplo, assim, não tem tanto a ver com o que tu perguntaste, mas, por exemplo, no meio desse caminho eu me casei. E depois que eu me casei, fui morar com meu marido, começou a ser um fator de ansiedade para mim. Provavelmente não vou ficar em São Luís quando eu assumir, vou ter que morar fora. Meu marido era servidor estadual, então já sabia que ele não ia poder me acompanhar. E isso gerava uma ansiedade em mim. E aí eu decidi que eu ia chamar ele para conversar, a gente ia sentar juntos, ter aquela conversa séria, aquele momento de vamos ver o que vai acontecer. E a gente conversou, discutiu sobre os possíveis cenários e chegou a uma decisão que ele me apoiava e que eu queria isso e que esse era o caminho. E daí para frente, todas as vezes que isso me perturbava, eu pensava, ele me apoia, esse é o caminho, foi isso que eu decidi, é isso que eu vou manter. Eu acho que era isso em todos os sentidos. Eu me apoiava na decisão que eu tinha tomado em 2009 de que eu realmente queria ser auditora. Eu me apoiava na decisão de que eu queria fazer concurso público, de que eu achava que esse era o caminho para mim. Então eu procurava não ficar repensando tanto todas essas decisões, mesmo nas minhas horas de insegurança, mesmo naquelas horas que você acha que para passar em concurso tem que ser um gênio e que você acha que você não é um gênio, então talvez você nunca passe. Aí você se apoia nessas decisões, nesses momentos anteriores que você já teve, que você já refletiu sobre tudo isso, já chegou numa conclusão, e é essa conclusão que está valendo, né? Não adianta ficar se debruçando de novo, e de novo, e de novo, porque você perde tempo, deixa de dedicar a sua atenção e as suas forças, as suas energias para o estudo. Só uma pequena pergunta fora da nossa programação. Você falou em ansiedade, falou em casamento. Como é que foi a sua primeira lotação? Como é que foi a notícia de ir para essa lotação? Quais foram os problemas que isso lhe trouxe ou as ansiedades? Porque quem me pergunta também nas redes sociais quer sempre saber onde a gente vai ser lotado. A gente sabe que as nossas lotações iniciais às vezes não são as mais agradáveis. Como é que foi essa experiência para você e para sua família, seu marido? Primeiro, a gente é contagiado por aquela sensação indescritível de felicidade de ter passado no concurso, ainda mais no meu caso, já eram 4 anos de sonho, assim, então foi um sonho realizado mesmo, foi quando eu descobri na vida que os sonhos podem se tornar realidade. Eu estava tão feliz, que é aquele momento, assim, que se te mandarem para o outro lado do mundo, tu vai com um sorriso no rosto. Eu lembro que eu fui fazer a perícia médica para tomar posse e eu fui atendida por um médico que eu acho que ele era psiquiatra e ele fez algumas perguntas sobre isso para mim e ele falou para mim assim, não, eu preciso te perguntar isso porque todo mundo quando vem aqui para tomar posse tá super feliz, tá ótimo, maravilhoso e depois de um ano tá triste, tá ficando deprimido porque tá longe de casa, então precisa ter essa noção de que essa felicidade inicial muito grande, ela vai passar e você vai começar a viver uma rotina e aquilo vai, né, longe da família e tudo mais. Então é preciso você ter essa noção de que se você não tiver uma família que lhe acompanhe, um marido que acompanhe ou uma esposa que acompanhe, você vai passar por isso sozinho, né, longe da sua família. E aí vai de cada um, qual é o apego que a pessoa tem com a sua terra natal. No meu caso, eu nunca tinha morado fora por muito tempo. Tinha morado fora 2 vezes por 3 meses, que acho que nem
nem dá para contar. Foi difícil, assim, eu tentei escolher as lotações de acordo com a proximidade. Fui lotada em Santarém, no interior do Pará. Não é perto de São Luís, né? É uma cidade que fica, acho que a uns 1.600 quilômetros de São Luís, mais ou menos. A única ligação era via aérea, mas meu critério de escolha é que tinha voo só com escala, era um voo relativamente rápido, de 3 horas. E entra aquela conversa lá de trás, né? A gente já tinha conversado sobre isso, a gente sabia que isso era uma possibilidade. Eu tinha uma expectativa de ficar em Imperatriz, que era no mesmo estado, mas não deu. Fui para Santarém, era o que dava. E a gente traçou a nossa estratégia. Ele continuou morando em São Luís, porque ele era servidor estadual, não podia transferir. E a gente se via sempre, tentava se ver sempre nos finais de semana. Eu geralmente vinha para São Luís, fiquei em Santarém 8 meses, depois fui para Belém, passei 2 anos em Belém, e aí consegui vir para São Luís, estou numa chefia aqui, na Superintendência de São Luís, voltei a morar junto com meu marido. Não posso dizer assim, é um período super fácil, né? Tirei de letra, mas a preocupação que eu tive durante esses 3 anos que eu fiquei fora foi sempre tentar encarar tentar valorizar os aspectos positivos que essa jornada podia me trazer. Então, eu estava morando sozinha, ao invés de eu pensar assim, eu tô morando sozinha, não tem ninguém aqui comigo, eu pensava assim, não tem ninguém aqui, posso fazer o que eu quiser, né? Então, assim, eu ia pra academia 10 horas da noite, voltava 11 horas, fui fazer curso de francês, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, e acaba que na nossa rotina, com família, com isso, com aquilo, a gente sempre tem um monte de compromisso, então lá eu não tinha tantos compromissos, eu tinha mais tempo livre. Eu comecei a aproveitar para investir isso em coisas que eu considerava que podiam trazer um aspecto positivo. E fui lidando com a situação. O ser humano é uma criatura assim, super adaptável. A gente se adapta às situações que a gente está vivendo. Hoje eu já estou aqui em São Luís há 1 ano, e é como se esses 3 anos que eu fiquei fora fossem, assim, um sonho muito distante, quase nem parece que aconteceu, porque eu já estou totalmente adaptada à minha nova rotina, né? Mas a gente consegue lidar, vai ter que enfrentar. A nossa carreira não tem lotações iniciais, pelo menos não tem tido nos últimos concursos lotações iniciais tão favoráveis, mas uma hora se ajeita, uma hora as coisas vão se encaixando e dá tudo certo no final. Eu gostei, você fez dos seus limões a limonada que você queria, né? O que você podia ter naquele momento. A gente tenta. Eu resolvi aprender a cozinhar, porque morava sozinha, então vou aprender a cozinhar aqui. Aí, quando eu voltei, meu marido até falou assim, nossa, esse teu tempo lá em Belém, né, te rendeu alguns dotes culinários. Tem que render alguma coisa. É isso aí. Em breve vamos conversar mais sobre as suas lotações, mais sobre os projetos nos quais você participou e o que você fez nesses seus 4 anos como auditora. Mas deixe um recado aí para quem nos vê, quem sempre tem uma curiosidade de conhecer uma cara nova da fiscalização, deixe aí o seu recado. Daniel, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar essa experiência. É uma coisa sobre a qual eu tenho muito prazer de falar, né? Foi um momento da minha vida, assim, um período da minha vida que me trouxe muito aprendizado, e muito do que eu sou hoje eu devo a esse período de concurseira. A minha mensagem é para as pessoas acreditarem no seu potencial, desconstruírem essa ideia de que para passar no concurso você precisa ser um gênio que estuda 15 dias e passa no primeiro concurso que faz. Os insucessos, eles fazem parte da jornada, né? Até aqui na entrevista eu comentei sobre os concursos que eu passei, mas assim, vários concursos eu fiz, eu não passei antes desses que eu passei, e isso vão construindo a nossa jornada, a nossa história. É normal, é natural dessa jornada. Se você se dedicar e persistir e se dedicar da maneira certa, a sua hora vai chegar, e estamos à disposição, né? O serviço de coaching do método para a gente ajudar a acertar desde logo, para não perder tempo e conseguir a aprovação o mais rápido possível. Beleza, aí Rebeca com o recado dela, falando da sua experiência, muitas emoções, muitas vitórias, claro, algumas derrotas, mas sempre uma trajetória de superação, sempre uma trajetória de tentar construir aquilo que a gente sempre sonhou. Não é fácil
ver-se auditor quando se está durante a preparação, mas esse sentimento, quando ele é perguntado, muitas pessoas partilham disso. Pessoas que já estão do lado de cá, muitas pessoas que ainda estão do lado de lá na preparação, elas compartilham isso conosco. Era isso. Segunda pessoa que eu tenho o prazer de entrevistar, Rebeca, minha colega, auditora do meu concurso. Em breve voltará para conversarmos um pouco mais sobre o dia a dia da fiscalização e o seu dia a dia na chefia. E em breve também entrevistaremos mais colegas, entrevistaremos também outros coaches do Método Coaching. Um grande abraço a você que teve a paciência de nos ver, de nos escutar. Se tiver comentários, deixe aqui embaixo, tanto eu quanto a Rebeca iremos responder. Deixe seu joinha no nosso vídeo, e se não assina o canal, por favor, inscreva-se. Será um prazer ser acompanhado por você. Um grande abraço e até mais.